Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui à nossa aula de número 3 do curso Leitura e Alinhamento do Coração. Então, lembra sempre do nosso objetivo na caminhada com esse curso, que é basicamente de observar como o nosso coração precisa ser alinhado a fim de nós termos um maior benefício da nossa vida de leitura, da nossa caminhada e do nosso aprendizado, enquanto nós lidamos com os materiais escritos. Para você lembrar aqui do que a gente tem visto, vamos logo aqui direto. Hoje nós vamos falar sobre leitura e orgulho. Mas antes da gente entrar direto no assunto, lembra basicamente que nós falamos inicialmente sobre leitura e motivação. Destacando o aspecto fundamental, né, do nosso problema, o aspecto fundamental do coração e o fundamento cristão para a vida de leitura ou para a leitura, para nos dedicarmos a isso, né? E então nós entramos na aula de número 2 para falar sobre leitura e vaidade. Basicamente descrevendo aspectos aí conectados à superficialidade e futilidade, né, dos nossos desejos. Esse é o ponto fundamental, né? Como com desejos fúteis e superficiais nós estão nos comparando com os outros, ou tentando reafirmar nossa identidade por meio da leitura, ou tentando exibir, né, como nós sabemos, conhecemos certos autores e certos conceitos, enfim. Basicamente isso que a gente viu até aqui, e hoje a gente entra nesse tópico da leitura e do orgulho. Então, só para lembrar você, não precisa ter pressa em cumprir todas as aulas desse curso. Você pode fazer cada aula, meditar sobre esse conteúdo, colocar diante de Deus em oração, anotar no seu diário, né? Realmente sondar as motivações que estão dentro da sua caminhada. Você pode listar os seus conflitos, as suas tensões no exercício da leitura, para que à medida em que você olha, né, para essa sua lista dos conflitos, você possa comparar com o material dessas aulas e perceber, né, será que eu me encaixo nessas questões? Será que isso explica ou descreve melhor aquilo que eu estou experimentando? Será que eu consigo me enxergar em algumas dessas descrições ou não? Então, faça no seu tempo, sem a pressa de simplesmente cumprir o programa, mas verdadeiramente de começar a identificar com clareza, né, as raízes dessas tensões, para que você possa então trabalhá-las melhor. Bem, esse material de hoje, em um sentido, eu mencionei isso na última aula, ele é muito próximo do material da aula passada. Porque orgulho e vaidade são conceitos que estão bem próximos e em alguns cenários, por vezes, até se confundem. Mas a distinção que eu quero oferecer aqui é que o orgulho, a ênfase na vaidade que nós demos, né, na última aula, por causa da comparação e do exibicionismo, estava mais em uma afirmação frente aos outros. Enquanto o orgulho, eu quero descrever aqui como muito mais aspectos de
considerações e percepções frente a mim mesmo. Então são percepções internas. É claro que nada disso fica restrito, né, a essa dimensão interna. Isso sempre se traduz em nossos relacionamentos, mas essa pequena distinção é apenas para você entender porque que a gente não está falando de tudo isso em um único tópico, porque a gente está dividindo vaidade e orgulho. Tá? Mas você não deveria se apegar demais a esses termos. Como eu já mencionei, eles são usados de forma intercambiável em muitos sentidos, né? Eles se encontram e se confundem. Então, você não precisa se apegar demais à nomenclatura, desde que você entenda qual é o conceito que está sendo trabalhado aqui. Pois muito bem, eu quero descrever 2 aspectos de como o orgulho pode estar por trás dos nossos conflitos, né, das nossas lutas com a leitura. E, infelizmente, eu não consigo lembrar quem foi que falou, onde eu vi, mas eu preciso dizer, né, que pelo menos essa primeira parte, esse primeiro exemplo que eu vou dar, ele não foi algo que eu pensei, não fui eu que bolei, não foi criado, né, por mim. Eu li em algum lugar, eu ouvi em algum lugar, e infelizmente eu não consigo lembrar, né, com detalhes e lembrar onde foi, quem foi. Mas a ideia ficou gravada no meu coração e ficou gravada exatamente por eu conseguir perceber que essa era uma das questões que eu experimentava. Vamos lá. Então, como é que o orgulho pode estar por trás dos nossos conflitos com a leitura e pode atrapalhar a nossa vida de leitura? Bom, o orgulho irá providenciar aquele senso de frustração que a gente já viu no exemplo anterior, mas com ele eu quero mencionar aqui o aspecto da impaciência na leitura e também quero mencionar a confusão entre informação, conhecimento e maturidade, sabedoria. Então vamos lá. Um dos aspectos da frustração pode estar relacionado a esse aspecto aqui da impaciência, e foi exatamente aí que eu consegui me ver, né, de modos mais claros. Um terceiro aspecto aqui são expectativas sobre mim. Então vamos lá. Parte do que me deixou durante algum tempo muito desanimado com a leitura foi perceber como eu sou lento para ler. Então, lembra do ponto anterior da vaidade? Às vezes eu olhava para outras pessoas e começava a sentir inveja. Porque, puxa, fulano lê rápido, olha o fluxo, olha o ritmo de leitura que fulano tem. E cara, eu leio tão devagar. Mas às vezes não era só a comparação com o outro, era a comparação com as minhas expectativas. Mas também não era só uma comparação com as minhas expectativas. Parte da minha leitura devagar,
e do fato de eu até mesmo abandonar alguns livros, né, e não querer lê-los com a devida atenção e com, enfim, o ritmo adequado, tinha a ver com um senso de impaciência no meu coração. Então, eu lia devagar, né? Então, mais lentamente do que gostaria. Mas não era só isso, era o fato de que eu me irritava com o meu ritmo, mas eu também não respeitava o ritmo da obra, né? O ritmo do livro. Por vezes, parte das nossas tensões com a leitura tem a ver com o fato de que a gente pega um livro, e aí começa a ler e de repente a gente para. E a gente não consegue caminhar muito na leitura, ou então a gente vai lendo e aí de repente a gente se dá conta de que a gente não prestou muita atenção e assim a gente não conseguiu assimilar nada. Ou a gente fica frustrado e para de ler porque a gente está incomodado com o fato de que o livro parece mais denso ou demanda um tipo de leitura mais lenta do que a gente gostaria de oferecer. Então a gente tem a ponta do iceberg, vamos dizer assim, né? A manifestação mais externa, que é a nossa frustração com a leitura. Ah, cara, não vou continuar nisso aqui. Ou, cara, não estou entendendo nada. Ou, isso aqui tá devagar demais. E o que a gente não percebe, por vezes a gente bota a culpa simplesmente no livro, ou a gente simplesmente fica frustrado sem entender muito bem, né? Irritado com mais um problema de leitura que a gente está experimentando. Mas a gente não nota que pode ser que por trás disso esteja o meu coração orgulhoso. E o que faz o coração orgulhoso? Qual é a relação entre essas coisas? É que no orgulho eu me coloco como o centro do meu mundo e o centro das minhas relações. E se eu estou no centro do meu mundo e no centro das minhas relações, as coisas precisam girar em torno de mim. Todas as coisas precisam girar em torno de mim, inclusive o tempo, inclusive o ritmo das obras, conversas, palavras e coisas à minha volta. Então, se eu tenho certas expectativas ou exigências quanto a uma obra e o autor insiste em desenvolver um ritmo diferente daquele que eu estou esperando, eu fico irritado e eu abandono aquela obra ou então leio aquela obra sem a devida atenção. Porque o meu orgulho me impede de humildemente aceitar o ritmo que aquele autor está propondo e começar a conversar com ele no ritmo dele. E na nossa época, é claro, tudo isso se torna cada vez mais difícil, né? A nossa época é uma época muito acelerada e para melhorar em um sentido, mas para piorar essa situação, nós temos o botão de 2x agora para os vídeos que a gente assiste no YouTube, para essa aula, talvez você esteja assistindo essa aula em 2x, né, na velocidade acelerada. E agora nas conversas do WhatsApp, a gente também acelera a velocidade
como se a gente pudesse acelerar as pessoas para que elas se submetessem mais rapidamente às nossas expectativas quanto ao tempo. Isso vai influenciar o modo como nós lemos. E isso vai produzir maior ansiedade na leitura e vai produzir maior impaciência na leitura, por vezes como fruto do nosso orgulho. Então, certamente, algo aí para você sondar no seu coração é se, em algumas situações, de livros que você abandonou, de livros que você se arrasta durante uma vida para ler, de livros que você não conseguiu entender, porque não assimilou bem o conteúdo, se por trás disso não estava uma manifestação de orgulho que dizia, já que o autor não vai se submeter a mim, então eu também não vou dar muita bola para esse material. Esse é um aspecto para a gente considerar. O outro aspecto tem a ver com essas expectativas sobre nós. Né? O que é isso aqui? Bom, isso também está conectado ao que eu mencionei antes. Né? Por vezes eu ficava muito frustrado com o meu ritmo de leitura. Então eu queria ler muito mais rápido. Né? Eu queria ser, se você já assistiu a série Suits, eu queria ser uma espécie de Ross, acho que é isso. Aquela personagem que lia rápido, assimilava tudo, tinha uma memória impressionante. E parte do problema e da minha frustração tinha a ver com o fato de que eu colocava expectativas altas demais e assim cobranças altas demais sobre mim. Então você tem que ler mais, você tem que ler mais rápido, você tem que produzir mais, você tem que fazer melhor e por aí vai. Agora, alguém poderia olhar para isso, né, e dizer, poxa, né, você está triste porque você não lê rápido, frustrado consigo mesmo. E, bom, talvez você tenha que melhorar a sua autoestima, né? Você consegue ler, você consegue melhorar, tal. Mas o que talvez, né, muitos de nós não percebêssemos é que por trás dessa frustração, por eu não estar lendo no ritmo que eu gostaria, né, ou na base dessas expectativas que eu tinha acerca de mim, estava uma autoimagem distorcida. Eu estava irritado porque eu não conseguia ler rápido, porque eu desejava ou esperava que eu lesse muito rápido. E essa base, né, que me faz ter expectativas tão altas acerca de mim mesmo, é essa autoimagem deslocada que é carregada pelo orgulho. Esperar coisas grandes demais de nós, por vezes, revela que nós temos uma autoimagem cheia de orgulho, expectativas falsas, cobranças desmedidas, porque nós achamos que deveríamos ser. Nós achamos que deveríamos ser aquilo que, enfim, que a nossa mente projetou, que algumas pessoas falaram para nós, ou que o nosso coração pecaminoso, né, nos encaminha a pensar. Então, esse contraste entre a realidade e as expectativas que eu tenho sobre mim, especialmente quando essas expectativas são moldadas por um coração orgulhoso, isso aqui vai vir sobre mim, esse contraste entre a realidade e as minhas expectativas vai vir sobre mim. Essas coisas vão se chocar de tal forma que eu fico quebrado por dentro. E aí, quebrado por dentro, eu sou tentado, né, ou a forçar um tipo de leitura. Não quer saber, eu vou levar na marra e eu vou ler tanto quanto eu acredito que eu posso. Forçar um ritmo de leitura
que talvez no início eu consiga atingir, mas que no longo prazo se manifestará insuficiente. Então, por um lado, eu posso ir para cima, por outro lado, eu posso ir para baixo totalmente, dizer eu não estou à altura dessas expectativas, então a melhor coisa que eu faço é abandonar esse negócio de leitura, esse negócio de livros, não dá certo, eu nunca vou conseguir, e por aí vai. Então, veja bem, por causa de expectativas erradas, na base de uma autoimagem falsa, cobranças, eu posso cair no extremo de buscar atingir a perfeição, ou desistir. Uma resposta bíblica é abraçar a humildade e renovar a imagem como pecador redimido. O que é isso? Como pecador, eu não posso atingir e nem cultivar expectativas altas demais sobre mim. Eu sei que eu sou pecador. Mas como redimido, eu não devo desistir das minhas responsabilidades, da busca pelo crescimento no discipulado, porque Deus age em mim, o Espírito habita em mim, e eu tenho potencialidades. Então é exatamente agora, em vez de sair de expectativas altas demais para uma realidade confrontadora, agora eu consigo lidar melhor com o fato de que eu sou pecador e de que existe a graça de Deus operando na minha vida, e eu consigo então ter um senso maior de realidade para que eu possa caminhar na leitura com equilíbrio. E aí, finalmente, pessoal, nós temos essa confusão entre informação e maturidade, ou essa confusão entre conhecimento e sabedoria. Então, esse último aspecto atrapalha a nossa vida de leitura, porque nós achamos que meramente ter muita informação nos torna pessoas sábias. E hoje, infelizmente, o que nós temos aí demais são pessoas que até leram muitos livros, que conhecem muitos autores, que têm muita informação, mas que não têm sabedoria. Então, pessoas que usam o conteúdo de livros para machucar outros, ou para se colocar nessa posição de superioridade, ou para atacar, diminuir, desprezar. Então, algo que eu e você somos chamados a fazer é entender que a informação é um dos instrumentos pelos quais Deus nos ajuda a caminhar em busca da sabedoria, ou Deus ajuda a promover sabedoria e maturidade em nós. Mas o mero acúmulo de informações não torna ninguém sábio. Então, uma tensão na vida de leitura pode ser a da gente acreditar que simplesmente ler muitos livros já nos tornará pessoas prontas. Não tornará. Em última análise, a sabedoria está no temor do Senhor. Então, nós precisamos de livros e conteúdo que vai nos ajudar, mas nós precisamos primeiramente de submissão a Deus em sua palavra. Junto a isso, nós precisamos de humildade, aprendizado e discipulado com homens e mulheres mais velhos que nos orientarão.
nós também precisaremos de experiências de vida que vão ajudar a cravar, né, uma sabedoria mais prática no nosso coração ao longo da caminhada. Nós precisaremos quebrar a cara algumas vezes para aprender caminhos adequados e não adequados. Então, quando nós achamos que só os livros resolvem, muitas vezes o que nós temos aí é o cultivo de orgulho, de soberba, que primeiro, né, nos dá uma falsa imagem acerca de nós. Nós achamos que já estamos prontos, quando na verdade somos, enfim, quase adolescentes, né, ou pessoas mimadas. E isso também pode afetar a própria maneira como nós lemos, nos tornando cada vez mais pessoas arrogantes na nossa leitura, tendo cada vez menos paciência com autores, cada vez menos disposição para ler livros que nós consideramos simples demais. E tudo isso pode ser bastante prejudicial para a nossa caminhada de leitura e de discipulado, né? Caminhada de formação cristã mais ampla. Então, esses são 3 aspectos que eu acredito que vale a pena você colocar em perspectiva. Se há impaciência no seu coração, se as expectativas que você tem sobre você estão ajustadas e se você trabalha com essa confusão entre informação, conhecimento e maturidade, sabedoria. Coloca tudo isso diante de Deus em oração e que Deus nos ajude a vencer essas coisas para sermos melhores leitores para a glória dele. A gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.